Relatos do que você nunca deve fazer. E é por isso que você nunca deve procurar Wally. Paula pegou emprestado da biblioteca um livro no qual o título é Onde está o Wally? E logo ela reparou que aquele livro não era nada normal. Na página seguinte tinha uma foto de cima de sua cidade, escrito Onde está o Wally? Ele está na sua cidade. Na página seguinte tinha uma foto de seu bairro com a pergunta Onde está o Wally? Ele está no seu bairro. Na página seguinte tinha uma foto da casa da mulher. Onde está o Wally? Ele está dentro da sua casa. Na página seguinte tinha uma foto da porta da casa dela com a pergunta Onde está o Wally? Ele está na sua porta. Ela escutou batidas em sua porta de verdade. Ela apenas ignorou. E na próxima página tinha uma imagem de sua cozinha. E novamente a pergunta Onde está o Wally? Ele está dentro de seu freezer. Ela chegou em sua cozinha e seu freezer estava aberto. Toda a comida estava espalhada pelo chão e então ela virou a última página do livro. Foi aí que ela viu a imagem dela mesmo, vendo a exata última página do livro que dizia Adivinha onde está o Wally agora? E esse é o motivo pelo qual você não deve seguir pessoas aleatórias em redes sociais. Uma garota de 15 anos queria muito ficar famosa na internet e estava tentando ao máximo ganhar seguidores possíveis. Então, ela começou a entrar em fotos de pessoas desconhecidas e aleatórias e comentar: "Me segue que eu te sigo de volta." Um dia, ela encontrou uma conta meio que estranha de um homem que só postava foto de bonecas bem bizarras. Mesmo assim, ela deixou um comentário em uma de suas fotos: "Me segue que eu te sigo de volta." Alguns minutos depois, o tal homem aceita a solicitação dela e comenta em uma de suas publicações mais recentes: "Estou te seguindo." E toda vez que ela publicava alguma coisa nova, o homem sempre comentava: "Estou te seguindo." Mas a garota estava tão feliz que ganhou novos seguidores que nem ligou muito para isso. Uma certa noite, em que estava sozinha em casa, tirou uma foto e postou. Quando abriu sua foto, ela reparou que era uma foto dela sentada em sua própria cama. Foi aí que ela escutou passos atrás dela e uma voz dizendo: "Estou te seguindo." E é por isso que você deve sempre colocar uma câmera na porta de entrada de sua casa. Era uma noite escura e chuvosa na cidade. Alice, uma estudante universitária, estava a caminho de casa depois de uma longa noite de estudos na biblioteca da faculdade. Ela caminhava rapidamente com a capa de seu casaco sobre a cabeça para se proteger da chuva. Enquanto andava, a garota percebeu que um homem a seguia. Ela tentou acelerar o passo, mas ele chegava cada vez mais rápido. Quando ela olhou para trás, viu que era um homem alto vestido com um sobretudo preto. O rosto dele estava coberto por um capuz. Alice sentiu um arrepio percorrer por toda a sua espinha e começou a correr. O homem rapidamente a alcançou e a agarrou pelo braço. E para não deixar qualquer grito escapar pela boca de Alice, ele tampou a sua boca com a mão. E então, com uma voz grave e sinistra, ele sussurrou: "Não faça nenhum barulho, eu não quero te machucar, eu só quero o seu dinheiro e seu celular." Alice ficou paralisada de medo, mas entregou seus pertences ao homem sem hesitar. Quando ele a soltou, Alice começou a correr para longe dele em direção a algum lugar que parecia ser seguro. Ao chegar em um posto de gasolina, a garota contou o que havia acontecido e então pediu aos funcionários que chamassem a polícia, ou melhor, o chefe da polícia, que era o seu amigo pessoal. O próprio chefe atendeu o chamado de Alice e a levou até a entrada de sua casa. Ela se acalmou, pensando que agora estava segura e que havia escapado daquele cara assustador. Mas ao abrir a porta encontrou o mesmo sobretudo preto daquele homem pendurado do lado de dentro. Alice gritou de pavor e logo mostrou ao chefe da polícia, dizendo que era aquela roupa do suposto ladrão. Ele vasculhou o sobretudo, mas não encontrou nenhuma única pista.
Alice estava tão traumatizada que resolveu colocar uma câmera escondida na sua porta de entrada e começou a andar com uma máquina de choque dentro da sua bolsa de faculdade. Alguns dias depois, a garota foi informada pela polícia que, após uma investigação e denúncia, um homem de sobretudo igual àquele que ela havia mostrado ao seu amigo havia sido preso e estava sendo julgado. Alice estava disposta a comparecer no tribunal para testemunhar contra ele. Porém, quando ela chegou para fazer o reconhecimento, ela percebeu que aquele não era o mesmo homem que a atacou. Bem, ela não tinha visto o seu rosto, mas o homem que a roubou era muito mais alto e forte do que aquele que estava em sua frente. Alice ficou chocada. Como poderia haver dois homens com sobretudos pretos idênticos naquela cidade tão pequena? Preocupada, a garota voltou para casa naquele mesmo dia e, para o seu temor, encontrou outro sobretudo preto pendurado na sua porta novamente. Alice ligou desesperadamente para o seu amigo policial, que atendeu pessoalmente o chamado. Novamente o sobretudo não continha nenhuma pista. Porém, dessa vez, Alice estava empolgada e começou a mexer no celular quando disse: "Agora estou preparada para essa situação. Instalei uma câmera. Vem assistir a filmagem comigo e ver o que pode fazer para prender esse sujeito." Então os dois se sentaram para analisar as imagens, mas Alice ficou pálida quando viu nitidamente a imagem do homem abrindo e deixando o sobretudo em sua porta. Quando ela olhou para o lado, o mesmo homem estava encarando-a com um sorriso estranho. E esse é o motivo pelo qual você não deve nunca perseguir borboletas vermelhas. Uma mãe levou sua filha a um conservatório de borboletas. A menininha começou a correr, super feliz correndo e perseguindo as borboletas. Mas sua mãe havia lhe dado um aviso que parecia ser bem sério. "Filha, você pode correr atrás de qualquer borboleta, menos das vermelhas." A garota curiosa perguntou o porquê, e sua mãe simplesmente a respondeu: "Elas não gostam de ser seguidas e elas lembrarão quem é você." A menininha não entendeu muito bem o que a mãe quis dizer com aquilo, e ela apenas voltou a brincar normalmente, sem se importar muito com as regras. Então, ela observou uma borboleta vermelha e decidiu a perseguir como as outras a mãe. Viu e rapidamente agarrou a menina, a levando para fora do conservatório, perguntando: "Ela não te viu, né?" A menina só balançou a cabeça e disse que não tinha certeza. Elas chegaram em casa e, quando a mãe colocou sua filha para dormir, ela disse: "Se você ouvir qualquer barulho estranho à noite, não abra os seus olhos." Por volta de mais ou menos 2 da manhã, a pequena ouviu algo batendo no vidro da janela de seu quarto. Ela não aguentou de curiosidade e abriu seus olhos. Lá estava uma borboleta vermelha, mas, bizarramente, ela notou que essa borboleta tinha grandes olhos humanos em suas asas. Imediatamente, ela se deu conta de que aquela era a borboleta que ela tinha perseguido no conservatório. A partir desse dia, a borboleta começou a seguir a garota em todo lugar que ela ia, e, estranhamente, ela era a única que conseguia enxergar os tão assustadores olhos humanos nas asas da borboleta. E é por isso que você nunca deve ficar sozinho no banheiro da escola. Era uma noite gelada e chuvosa, e os corredores da escola estavam silenciosos. Todos os alunos e professores haviam ido embora, exceto por uma jovem chamada Fátima, que havia ficado até mais tarde para estudar para uma prova super importante. A inspetora já havia lhe avisado 4 vezes que o horário da biblioteca estava encerrado e que ela precisava ir embora. Mas Fátima ainda precisava terminar de ler um de seus livros. 4 minutos depois, a inspetora voltou encontrando a garota cochilando sobre os livros. Irritada, a mulher disse a Fátima que, se não fosse para ler, a garota deveria se retirar da biblioteca imediatamente e que em breve a escola seria fechada. Foi aí que ela decidiu ir ao banheiro sozinha para lavar o rosto. E enquanto lavava as mãos, ouviu um choro baixo e soluçante, vindo de uma das cabines do banheiro. Curiosa, a jovem se aproximou e perguntou se estava tudo bem, mas não houve nenhuma resposta. Ela então bateu na porta e perguntou novamente, mas de novo não houve nenhuma resposta. A jovem ficou preocupada e, sem pensar, abriu a porta da cabine. Ela não viu nada de imediato, mas de repente a porta se fechou violentamente atrás dela
deixando-a trancada para dentro. Foi aí então que ela viu sobre a brecha da porta uma figura pálida de uma jovem de cabelos negros como a noite. Seus olhos eram da mesma cor, eram tão pretos como graxa. Ela então caminhou em sua direção. Aquela coisa chorava alto, um choro estridente. Olhou para ela e disse: "Você não vai sair daqui hoje." A jovem tentou fugir, mas estava presa dentro da cabine. De repente, a figura entrou no box e começou a puxar seu cabelo e arranhar o rosto de Fátima, deixando-a com marcas profundas e sangramentos. Desesperada, a garota conseguiu se soltar e correu da cabine. Mas quando olhou para frente, lá estava a garota do banheiro em sua direção. Fátima perguntou o que estava acontecendo e por que ela estava a machucando. E então, a figura de olhos fundos respondeu: "Quando eu tinha sua idade, uma garota inteligente e loira como você mergulhou minha cabeça na privada até que eu perdesse minha vida. Como não tenho como fazê-la pagar por isso, agora você vai." Nessa hora, Fátima estava já muito machucada e já havia perdido as forças e as esperanças. Foi então que a inspetora entrou repentinamente no banheiro e encontrou Fátima caída no chão e imediatamente foi ajudá-la. Ela estava com arranhões profundos em seu rosto e pescoço. Na semana seguinte, a garota voltou para a escola contando para todos sobre o ocorrido, mas ninguém disse ter visto uma garota de cabelos pretos e olhos fundos. Logo acharam que ela estava doida de tanto estudar e acabou se machucando sozinha. A inspetora disse não ter visto mais ninguém além de Fátima na escola, porém afirmou ter ouvido sons de choros altíssimos no banheiro, mas acreditava ser da própria garota. A lenda dessa figura pálida ficou conhecida, e ao passar dos anos, alguns alunos juram de pé junto ouvir um choro soluçante vindo do banheiro feminino, perto do horário de saída. A lenda cresceu mais ainda na escola depois de uma garota do 6º ano ter sido encontrada sem vida, no mesmo banheiro e com arranhões semelhantes. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.